Galera, é um momento histórico aqui do canal, porque o INEP liberou a cartilha dos corretores de redação, ou seja, com todos os segredos ali de por trás de o que tira ponto, o que não tira ponto, o que vale, o que não vale, como o corretor vai olhar a sua redação e vai te dar uma nota ali entre 0 e 200 em cada uma das competências. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu li a cartilha todinha, essa aqui é a primeira cartilha, né, a cartilha da competência 1, que seria a norma culta. Então, o que tem aqui dentro para poder falar para vocês algumas coisas que nos surpreenderam, algumas coisas que a gente já esperava, mas isso tudo muito legal, porque agora a gente tem isso bem mais objetivo, bem mais palpável, e acabou aquele negócio de boato, de não, o cara corrige assim, o outro cara corrige assado, e fica esse disse e não me disse, que eu odiava isso. Eu odiava pegar minha redação, mandar para, por exemplo, um cursinho, ou mandar para algum corretor particular, ou pegava a redação do Enem, que era completamente diferente, e cada um deles dava uma nota diferente para minha redação. E se isso já aconteceu com você, provavelmente já aconteceu, você mandar a mesma redação para dois corretores diferentes, ou seja, pegava do Enem e pegava ao de um cursinho, dava notas diferentes, às vezes com diferenças grandes, 100, 200 pontos, e que a gente sabe que isso faz total diferença para nossa aprovação. E por isso mesmo, vou contar aqui os segredos, alguns detalhes. Se você já começou a ler e não entendeu, fica nesse vídeo que eu vou te explicar aqui, tintim por tintim, os principais pontos dessa cartilha. Então, o primeiro ponto é, por que ele tem essa cartilha? Porque, por mais que a gente saiba que, né, a gente quer que seja uma coisa mais uniforme, que tenha critérios, que tenha competências, a gente sabe que como a correção ela é humana, ela é plausível, vamos dizer assim, de ter, de certa forma, divergências, ou seja, um cara dá uma pontuação X e o outro dá Y. A cartilha veio com esse objetivo, para tentar unificar e para que as pessoas deem notas semelhantes entre si. Perfeito, gente? Então, esse é o ponto da cartilha e, inclusive, a própria cartilha afirma que a correção, ou seja, como é uma correção, como é feita por pessoas e milhares de corretores, eles não querem que tenha subjetividade, embora a gente saiba que isso pode acontecer. Então esse é o principal ponto que a gente tem que pensar também, e é importante a gente ter essa consciência antes disso. E ele dá com base aqui nessa primeira competência, a competência 1, que é a competência da norma culta, ele dá como base dois principais aspectos. O aspecto estrutura sintática e o aspecto desvio. Ou seja, ele vai avaliar a sua redação com base nesses dois pontos. Estrutura sintática, basicamente ele divide ali em truncamentos, justaposições, basicamente, sabe? Se vocês forem observar a cartilha, vocês vão perceber que é meio difícil, uma leitura meio difícil para você entender de fato, porque ela não está explicando para uma pessoa leiga que está aprendendo agora a redação. Está explicando para um corretor que é formado em letras, que entende esse tipo de coisa. Então, eu sei que no início da cartilha você pode ter um pouco de dificuldade de entender o que ele quer dizer, mas simplificando. Imagina que ali na redação era um ponto e a pessoa colocou uma vírgula. Ou era uma vírgula, a pessoa colocou um ponto. Ou seja, dividiu orações que não deveriam ser divididas, ou períodos, ou construiu um período que não fazia o menor sentido, ou teve falha, isso é uma coisa legal também, teve falha na fluidez. Ou seja, a pessoa começou a ler e fala, caraca, o que ele disse aqui? Não, peraí, não, volta, onde é que tá? Sabe quando a pessoa se perde? Isso é uma coisa que eu sempre ensinei pra vocês. É muito legal ter isso na cartilha. Ou seja, se você tá lendo a sua frase que você construiu, seu período, seu parágrafo, e você tem que parar várias vezes para ver o que você tá tentando escrever, isso significa falta de fluidez. E falta de fluidez ele coloca como estrutura deficitária, ou seja, muito ruim. Então, fluidez é algo que a gente tem que se atentar e muito, porque pode diminuir muito a nossa nota nesse aspecto. Ou seja, estrutura sintática, o que ele quer estar colocando ali para vocês? A gente tem, então, essa ideia de truncamentos e justaposições, que ele colocou como a parte teórica, mas no fundo, é você errar ali onde seria ponto e onde seria vírgula. Não exatamente pontuação, porque pontuação é desvio, mas imagina que você, em vez de colocar uma vírgula, colocou um ponto e começou um outro período, sendo que não deveria, sendo que aquilo era uma continuação. Perfeito, gente? Foi? Isso é estrutura sintática. A gente tem outras coisas que a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas esse é o primeiro ponto. E o que é desvio? Desvio eu brinco que são erros, né? Mas também, a estrutura sintática também poderia ser um erro, mas desvio é aquele erro clássico. Erro de grafia, erro de pontuação, erro de regência, concordância, crase. Sabe aquela história de onde tem ou onde não tem? Então, esse é o ponto do desvio. E esses dois critérios são avaliados separadamente, ou seja, eu vou ver a estrutura sintática e vou ver quantos desvios. E nesse ponto é que eu vou encontrar qual é o nível da pessoa. Então, ele vai classificar a pessoa ainda em diferentes níveis. Certo? Tem o nível 0, que a pessoa teve aquela estrutura sintática quase que inexistente, aquela coisa de, cara, não tem nem, eu não consigo nem entender o que a pessoa está escrevendo, porque é um monte de palavra solta. Essa seria a ideia para você tirar 0 nessa competência. E aí vai subindo. Eu posso falar para vocês uma coisa que, de certa forma, é uma novidade ruim.
mas que não vai atrapalhar a gente. Vou explicar por quê. A novidade ruim é porque, por exemplo, ela classifica em algumas coisas como, no caso dos desvios. Quantos desvios? Ah, muitos, poucos, alguns. E o que são? Qual a diferença entre poucos e alguns? Inclusive, ele coloca isso na cartilha. Tipo, ó, eu sei que não parece ter uma grande diferença entre poucos e alguns, mas eu vou mostrar alguns exemplos que vocês vão identificar. E quando a gente olha realmente lá no final da cartilha, tem alguns exemplos das redações, quanto cada redação tirou nessa ideia dos níveis, na competência 1 ainda. Então ele coloca ali, você consegue perceber de fato, quando tem muitas coisas grifadas, muitas coisas, ou algumas, ou poucas. Então a gente consegue sentir isso e, cara, é sutil, não é um número. O único nível que vai te dar um número é o nível 5, que é o nível de 200 pontos, é o que a gente quer, é o nosso sonho, com certeza fechar essa competência 1. Então, para você atingir o nível 5, aqui sim é o único ponto em que eu tenho números, ou seja, quantos erros eu posso ter no máximo para tirar uma redação com 200 pontos na competência 1. Eu posso ter no máximo uma falha na estrutura sintática, ou seja, eu posso ter uma falha na estrutura sintática, ou no máximo 2 desvios. O que significa? Se eu tenho 2 desvios de estrutura sintática e 0 desvios, acabou. Se eu tenho nenhum desvio de estrutura sintática e 3 desvios, né? 2 falhas na estrutura sintática e me perdi. Buguei. Seguinte, voltando. Então, imagina que eu tenho uma falha de estrutura sintática e 2 desvios. Esse é o máximo. Vamos raciocinar assim. Se eu tenho 2 falhas de estrutura sintática, acabou. Se eu tenho, por exemplo, nenhuma falha sintática e 3 desvios, acabou também. Ou seja, ali é uma coisa meio que também quantitativa, não é mais qualitativa, é quantitativa, ou seja, quantas falhas, quantos desvios. Falha de estrutura, mais uma vez, o que é falha de estrutura? É aquilo, você errou ali na hora de você construir o seu período. Você botou ponto onde era uma vírgula e continuaria, ou você colocou uma vírgula no lugar de um ponto na hora de fechar esse período. Perfeito, gente? Então, basicamente isso é o que eles mais colocaram ali como falhas de estruturas sintáticas, em grosso modo. E desvio, aqueles errinhos, né? Errei uma crase, errei uma grafia, errei uma acentuação, errei alguma coisa. Você pode ter no máximo 2 desvios, ou você pode ter no máximo uma falha de estrutura sintática. Perfeito, gente? Então, isso é para você ter o nível 5, os 200 pontos nessa primeira competência. E tem mais um negócio, que ele coloca além disso, nessa parte da competência 1 do nível 5, ou seja, 200 pontos. Que não basta você ter uma estrutura sintática correta, mas simplória. Ou seja, você tem que ter uma estrutura sintática excelente, você tem que brincar um pouquinho. Ou seja, você tem que ter orações que são intercaladas, subordinações, inversões, estruturas um pouco mais complexas que eles classificam como estrutura sintática excelente para você ter o nível 5. Significa também que, mesmo você não tenha nenhuma falha, mas é uma coisa meio capenga, aquela coisa assim, simplória, você fica no nível 4. Então, isso é uma novidade, que pouca gente entendia de fato como é que isso funcionava, isso não era divulgado para ninguém, então definitivamente isso foi um grande feito, né, no caso, para isso ser liberado, para a gente entender melhor como é que funciona. Pegaram a ideia, então para atingir o nível 5 é o único que tem números, ou seja, uma falha de estrutura sintática e 2 desvios. Os outros não. O restante, a classificação, é um pouco subjetiva. E por que eu falo para vocês que não tô nem aí? Porque, na verdade, a gente quer chegar no nível 5. Então, inclusive, vou cometer aqui um desvio, ou posso cometer aqui 2 desvios, não vai ter problema. Então, gente, assim, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar, cara, competência 1, como é que eu tento me livrar da competência 1? Eu tento escrever coisas que eu sei. Então, se eu tô com dúvida, nossa, meu Deus, dia a dia, tem hífen, né, separando dia a dia ou não? Meu Deus, eu não sei. Resposta, não tem. Mas imagina assim, nossa, não sei, estou no dia da prova, não faço a menor ideia se tem ou não tem hífen separando dia a dia. Vou colocar cotidiano. Vou trocar, vou substituir. Então, assim, eu geralmente não tenho problemas com norma culta, porque eu tento substituir, eu tento buscar sinônimos, ou estruturas, ou expressões que me ajudam bastante na hora de não errar não ter um desvio nesse sentido. Perfeito? Essa é a questão
de como é avaliado e também como é que a gente vai chegar nos 200 pontos. Ai, Sara, mas e o resto que é meio subjetivo? Cara, não liga nisso. Sério, isso é um problema pro corretor. Esse é o ponto. Leia também a cartilha, não desesperado, porque, meu Deus, como é que eu vou saber qual a diferença de poucos e alguns desvios? Cara, não é problema seu. Não é mesmo, isso é problema do corretor. E a gente quer, na verdade, evitar esse tipo de desvio, evitar falhas na estrutura sintática. Eu vou ajudar vocês com isso, mas então fiquem tranquilos que essa diferença subjetiva não é problema seu, porque você não vai se preocupar com ela. Você vai se preocupar em fazer a redação sem desvios, sem falhas e com uma estrutura sintática excelente. E esse que a gente quer, é o nosso objetivo. Perfeito, gente? Foi? E aqui eu vou dar pra vocês agora, também muito importante pra esse vídeo, erros de bobeira. Cara, bobeira. Que tem ali também, que na verdade eu vejo que muita gente pode errar isso por, sabe, aquela coisa de, esse errinho aqui é tão pequeno assim, pra descontar em ponto. Não tem, repara que ele não coloca como, isso aqui é um erro mais grave, isso aqui é um erro mais leve. Antigamente a gente achava isso, pelo menos no meu Enem, a gente achava que um erro de regência era mais grave do que um erro de acentuação. A gente achava isso, mas repara que na cartilha, em momento algum, ele classifica os desvios em hierarquias, ou seja, esse erro é gravíssimo e esse erro não é tão grave. Não, ele coloca em quantidade, ou seja, teve um desvio aqui e maravilha. Percebam isso é muito importante. E o que eu falo que é erro de bobeira? São erros que são considerados desvios e que a gente quase não liga. Por exemplo, letra maiúscula e minúscula. Cara, eu vejo tanto erro disso e eu vi que desconta, ou seja, isso é um desvio e isso é uma coisa muito simples que só a gente prestar atenção. Exemplos, Brasil. Brasil tem que ter letra maiúscula, ok? Sempre Brasil, letra maiúscula. Nomes de pessoas, lembre-se, filósofos, atores ou personagens, coisas que estão colocando na redação de vocês, principalmente na referência, na contextualização, show? Outras duas palavrinhas que a gente muitas vezes esquece de colocar como letra maiúscula. Constituição, e ele coloca isso na cartilha, tipo, Constituição tem que ter letra maiúscula. Estado no sentido de governo, tá? Estado no sentido de... estado tipo Goiás, Mato Grosso? Não. Mas estado no sentido de governo? Sim, precisa letra maiúscula. Lembrar que Goiás, Mato Grosso também tem que ter uma letra maiúscula, mas porque são localizações, tipo o Brasil, tá na regra do Brasil. Então Brasil, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo letra maiúscula. E estado quando for sinônimo de governo. Perfeito? Outro ponto que, cara, isso aqui a gente tem que lembrar. Que são eventos históricos, exemplos que ele coloca lá na cartilha. Ele colocou Segunda Guerra Mundial, tem que estar em letra maiúscula, tudo. Tipo, Segunda maiúsculo, Guerra maiúsculo, Mundial maiúsculo, tá? E claro, só a primeira letra. Então, Segunda Guerra Mundial, tudo inicia com letra maiúscula. Outro exemplo que ele deu, Proclamação da República, proclamação maiúsculo, República maiúsculo, só o dá, que não precisa. Perfeito? Então, isso é letra maiúscula e minúscula. Muito importante que a gente esquece desse negócio. Outro ponto é passar da margem. Sabe a margem? Ele coloca assim, atenção, cara, presta atenção nisso aqui. Ele bota isso na cartilha, que é o seguinte, se a pessoa passou da margem, você desconsidera o que está fora da margem. A princípio, parece uma coisa tosca, assim, mas a pessoa vai escrever do lado, ou sei lá, mas sabe aquele pequena coisinha, pequena sílaba que passou ali da margem? Sabe o que acontece com ela? Ela é desconsiderada. Ou seja, a palavra fica com erro de grafia. Porque, na verdade, você escreveu corretamente, você escreveu certinho, mas você passou da margem. Isso significa que o que foi desconsiderado, essa palavra, às vezes, como ela pode estar, às vezes, dividida, fica um negócio todo tosco. Porque você desconsiderou o que saiu da margem e aquilo ali fica completamente sem sentido. Então, gente, muito importante, divisão silábica a gente tem que saber. Então, quando vamos dividir a palavra, acabou a linha, coloque o hífen. Ele até coloca o seguinte, cara, é hífen, tá? É no meio ali da linha, mas tem gente que coloca embaixo, ele falou que não vai tirar ponto se estiver colocando o hífen um pouquinho embaixo, mas o hífen é no meio, tipo, é em cima, é hífen normal. Show? Maravilha? Então, lembre-se disso, não passem da margem. Se for acontecer da palavra não entrar ali no espaço, você vai até o final, antes de acabar o espaço, coloca o hífen, e continua. Lembre-se, se você não colocar o hífen, também eles desconsideram ponto. Então, se o hífen ficar lá de fora, acabou. Entendeu? Eles te colocam como desvio. Isso ele deixa muito bem claro isso. É uma coisa que
Cara, a gente não liga. É uma coisa que a gente, tem um hífenzinho ali escapando pra fora, mas eu coloquei, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Coloque o hífen dentro do espaço que está ali planejado. A Sara não deu espaço, então bota um pouquinho embaixo assim, porque ele falou que não tira ponto, mas tem que colocar dentro da margem, não passem da margem. Curiosidades agora pra gente encerrar esse vídeo, eu tô adorando fazer esse vídeo pra vocês, que é uma coisa que eu queria saber desde na época que eu fiz o Enem, porque a gente não tinha essas informações, elas são muito importantes, elas são muito, sabe, elas melhoram muito a forma como a gente escreve, porque a gente vê na visão do corretor, e eu sempre passei essa mensagem pra vocês, vejam a redação de vocês na visão dos corretores. Outro ponto, né, que eu ia falar das curiosidades, seguinte, coisas que eu achei que tirava ponto, e de verdade eu sempre me preocupei muito com isso, e a cartilha falou, cara, desconsidera se aparecer pra você, e desconsidera como não sendo um erro. A ideia do esse e do este, usados sempre como anáfora e catáfora, que a gente vai, ou por exemplo, retomar alguma coisa que a gente já disse, a gente usa o esse, ou se a gente vai colocar uma coisa pra frente que a gente não disse ainda, a gente usa o este. Essa era a regrinha que eu aprendi, né, no ano de vestibular, e na verdade eles falaram de, cara, tem muita controvérsia, não é consenso entre os feras da gramática, então, se a pessoa colocar esse ou este, considera como correto. Eu falei, cara, as pessoas enchiam o saco na minha redação porque eu errava esse e este e simplesmente não tem grande consenso, então eles não consideram como erro. Mas, lembre-se sempre, erros humanos de pessoas que leram a cartilha, pessoas que tipo, imagina um professor de gramática que ele ensina anáfora, catáfora, tudo certinho, este, tudo certinho. Imagina que na cartilha, sei lá, cara, imagina que, Deus me livre, ele passou por essa parte, não percebeu que não era pra tirar ponto, porque só tinha um não, tipo, não tire ponto, e ele começa a tirar ponto. Então, assim, galera, por mais que todas as partes que falam que não tiram ponto, apesar disso, eu vou me cuidar pra fazer certinho. Acho que esse é um ponto importante a gente pensar também, sabe? De verdade. Então, se a cartilha fala que não tira ponto por causa disso, mas se existe um certo e errado, ou pelo menos, eu sei que não é convenção 100%, mas pelo menos como é que é ensinado pra gente, faz do jeito que foi ensinado pra vocês, não fica brincando, sabe? Testando ali os corretores só porque tá na cartilha. Não, não mesmo. E outro ponto, né, que é interessante, uma curiosidade que eu achei que tirasse ponto pra caramba, que é que eu, muitas vezes esqueço também, botar o ponto final no parágrafo. Ou seja, terminei, parágrafo, no final bota um ponto final. E se você não botar ponto final, ninguém vai te tirar ponto, tá escrito na cartilha. Mas eu vou continuar colocando ponto final no parágrafo, porque ele é obrigatório, tipo, né, regras gramaticais, e eu vou continuar colocando, e não esqueçam de colocar isso na redação de vocês. Combinado? Apesar de que ele ter falado que não tiraria ponto. E, por fim, outra coisa que também eu sempre ouvi, Sara, você não pode escrever assim, tem que ser assado, foi o seguinte, ele deu um exemplo na cartilha que era o seguinte, chega ao ponto da máquina decidir. Chega ao ponto da máquina decidir. A gente, na língua falada, a gente faz essa contração do D mais A. Só que, quando a palavra que vem depois é o sujeito que faz uma ação, a gente tem que decompor. Ou seja, o correto seria chega ao ponto de a máquina decidir. Essa é a forma como eu aprendi para colocar na redação. Mas ele falou também que, se aparecer isso na redação, que os corretores não precisariam tirar ponto por conta disso. Ok, gente, então assim, muita informação nesse vídeo, informação de, assim, sabe, quentíssima pra vocês. Eu li com muita atenção, peguei os principais detalhes, que na verdade tem muita outra coisa, então leiam a cartilha também, vale muito a pena. Mas o que eu quero principalmente passar pra vocês são esses pontos. Pontos de controvérsia, pontos que a gente não sabia, pontos que a gente pode ter errado de besteira e principalmente como a gente pode fazer para atingir os 200 pontos em cada uma das competências. Não fica preocupado com 40, qual a diferença entre 40 e 80? Cara, não é preocupação sua. Preocupe-se como atingir os 200 pontos. Lembrando, você pode ter uma falha em estrutura sintática ou, no máximo, dois erros, 2 desvios considerados por ele e, além disso, fazer estruturas complexas, não somente construções simplórias ou usando realmente a mesma estrutura sempre. Perfeito, gente? Então, basicamente, esse é o vídeo. Essa aqui é tudo sobre a cartilha, né, da competência 1. Vou gravar também outras competências, porque está sendo muito legal eu ver o outro lado, né, eu já vi o lado como estudante e agora vendo o outro lado como um corretor realmente corrige as nossas redações. Se você gostou, comenta aqui, peça qual é a próxima competência que você está desesperado, se é a competência 5, se é a competência 3, se é a competência 2, fala pra mim, escreve aqui nos comentários e deixa também, claro, seu like no vídeo, foi um vídeo que eu tive que estudar bastante pra fazer, espero que vocês tenham gostado, espero que a informação tenha vindo
bem rapidamente para que vocês consigam, a partir de agora, saber como fazer a sua redação e também como a sua redação é corrigida. Isso vai ser muito importante para quem vai fazer o ESENEM esse ano. Perfeito, gente? Grande beijo para vocês. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!